Sejam bem-vindos a mais um momento no Sermão do Monte. Neste momento, Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim o texto: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos tentar, logo no início, fazer uma correspondência entre as bem-aventuranças em pares. No primeiro momento, nós temos humildes de espírito, Mateus 5,3. Uma atitude correspondente seria a atitude misericordiosa, Mateus 5,7. Porque eu sou humilde, eu sou misericordioso. A seguir, nós temos felizes os que choram, o espírito lamentoso por conta dos seus pecados, Mateus 5,4. Em consequência desse choro, dessa busca por perdão, nós temos um coração limpo, Mateus 5,8. Os puros, felizes os puros. No terceiro momento, nós temos mansidão, Mateus 5,5. E agora, a atitude de pacificação, Mateus 5,9. O elo entre todas elas, entre esses pares, é o felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Mateus 5, 6. Estes buscam, estão diante do Pai Celeste, esperam em Deus e por conta disso são satisfeitos. Aleluia! Vejamos, a visão judaica do reino era militarista, guerra, se sobrepor, conquistar, extremamente nacionalista. Um amor exacerbado pela pátria. Eles eram melhores do que os outros. Eles tinham Deus, a promessa messiânica. E materialista, aquelas promessas sobre a terra. Todos esses conceitos levam à guerra. Esta atitude de Jesus em propor que bem-aventurados são os pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus, é um contraste muito grande. Os israelitas consideravam-se filhos de Deus por causa da promessa a Abraão. E Jesus está dizendo que são os pacificadores. Os filhos de Deus na prática. Vamos ver o seguinte, qual a doutrina teológica embutida nesta bem-aventurança? Por que tantas guerras, discórdias e inimizades? Sempre houve essas coisas. A doutrina teológica é a doutrina do pecado. É preciso aceitar a doutrina do homem em pecado, corrupto. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o padrão de Deus. Houve a queda, Gênesis 3. E a corrupção humana se instalou. A Escritura, em diversos momentos, fala que o homem tende para o mal. A doutrina do pecado deixa muito claro que o ser humano, que foi feito imagem e semelhança de Deus, agora está em oposição a Deus, está em desobediência e no mundo de dor. Que é, pois, ser um pacificador em vista dessas coisas? Não é uma disposição natural, não é complacência, não é ser desligado, nem alguém que quer a paz a qualquer custo. Apaziguador é diferente de ser pacificador. O pacificador é um indivíduo pacífico. Ele busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, um grupo e outro, nação. Ele busca que todos os homens tenham paz com Deus. Ele entende as implicações teológicas. A inimizade tem sua raiz na inimizade contra Deus. Ele entende as realidades presentes e eternas que perigosamente nos assediam por causa do pecado. Vamos ver o seguinte,
Pacificador versus mansidão. O pacificador é liberto do próprio eu. Assim, na prática, ele é manso. Ele não pode ter excessiva sensibilidade própria. Ele não pode deixar-se atingir pelas ofensas. Ele não pode pôr-se na defensiva. Ele não pode perguntar: o que isso significa para mim? Se perguntar, ele pode entrar em guerra. Qualquer evento que acontecer, se ele entrar na defensiva, corre o risco de entrar em guerra. Assim, o pacificador tem uma nova visão de si e do outro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O pacificador vê as coisas sob os olhos espirituais e suas implicações. Ele tem uma nova visão do mundo. No Salmo 72, vamos a Salmo 72. Versículo 19, diz assim: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, glória e glória. Amém. Ele espera que o Senhor estabeleça o seu reino por completo e toda a terra seja cheia da sua glória. Para tanto, devemos sempre encarar toda e qualquer situação à luz das Escrituras. Aprender a não falar o que não deve. Jamais ser seguro de si, no sentido de dizer-se coisas grosseiras e desagradáveis. Saber calar. Aprender a pensar. Aprender a não defender a sua dignidade. Precisa de maturidade espiritual. O que nos leva a ser pacificadores? Uma renovação espiritual. Qual o resultado dessa renovação espiritual? Serão chamados filhos de Deus. Aleluia! João, capítulo 1. Vamos a João. Versículos 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui a luz brilhou, treva não compreendeu. Mas vamos ao versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está falando de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16, ele vai colocar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, acreditar e apegar-se a ele. Paz com Deus, perdão de pecados, paz uns com os outros. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20, é colocado o seguinte:
Em Efésios 5:22, as mulheres, paz. Em Efésios 5:25, ele propõe paz para os maridos. Em Efésios 6:1-4, ele propõe paz para a família, o jeito de lidar uns com os outros. E Efésios 5:7, ele propõe paz para a sociedade. Resultado da união com Cristo. Aleluia! É um andar com Cristo, um viver cristão que nos leva a pacificadores, a pacificação. E concluímos dizendo que bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Chamados significa pertencer. João capítulo 1, 10-14. Foram feitos filhos de Deus, pertencem a Ele. João capítulo 3, versículo 3 está colocado. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade. É preciso ser lavado pela palavra e achegar-se a Cristo. O Espírito Santo trabalha, é da água e do Espírito. E encerramos, pontuando novamente o versículo bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas categorias, os que creem e os que não creem, os que têm a vida eterna e os que perecem. Busquemos, oremos e vamos cada vez mais nos engajar no grupo daqueles que pertencem a Deus, porque só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar a esse respeito. Que o Senhor revele a sua ação e tenha outros filhos, sejam agregados outros filhos ao seu reino. A Bíblia diz que somos filhos por adoção. Não é simplesmente ser humano, é ser adotado pelo Pai, crer e participar, estar em união com Cristo. Amém. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor é e tem feito pelas nossas vidas. Sê conosco e nos ensina. Abençoa-nos, Senhor. Revela a tua salvação. Espírito Santo de Deus, ser misericordioso. Achega a ti. Promove a renovação do Espírito, da vida. E que a tua igreja glorifique o teu nome sempre mais e mais. Somos gratos ao Senhor por tão grande a salvação. Maranata, Jesus, venha sobre nós. Revela a tua salvação. A humanidade é carente, Senhor. Nos ajuda a sermos pacificadores. Queremos, Senhor, nos deleitamos em ser teus filhos, tua igreja. Estarmos em união contigo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Revela esses mistérios. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.